Bom dia, irmãos e irmãs. Eu desejo que a bondade e a paz do Senhor esteja e permaneça para sempre com cada um de nós. Amém? 11 anos, cara, olha como passa rápido, né? Me lembro de 11 anos atrás, quando a nossa igreja cedeu 7 jovens para começar um trabalho da Movimento. E olha onde nós chegamos. Louvado seja Deus. A gente fica muito feliz com isso, né? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 37, versículo 4, tá? Que vai ser projetado aqui já. A próxima tela aí para nós, por favor. Esse salmo, ele fala do nosso prazer. Olha que interessante. Você pode ler comigo? Vamos lá? Coloque seu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos falar de novo? Coloque seu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só quem gosta de pizza. Coloque seu prazer no Senhor, e Ele os desejos. Olha, o projeto da pizza aí vai dar certo, hein? Né? O povo aqui gosta. Eu gosto, às vezes, de pesquisar outras versões do mesmo versículo, porque, às vezes, lança bastante luz na compreensão, né? E eu pesquisei aqui, a NVI, por exemplo, diz assim, deleite-se no Senhor. Deleitar, algo que é prazeroso, né? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que coisa bonita. Mas a NVT, a nova versão transformadora, ela diz assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. E ainda tem a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, que ela traz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E por último, uma das versões que eu mais gosto, a nova Bíblia Viva, ela diz assim, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Louvado seja Deus. Não é? Parece ser tão simples ser feliz, não é? E às vezes a gente se perde tão facilmente, não é? A gente levanta, trabalha, luta, e às vezes fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que ser feliz é muito mais simples do que a gente imagina. Né? A palavra mesmo aqui, nesse salmo, ele está dizendo assim, se a gente descobrir a arte de colocar no Senhor a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso prazer, então os nossos desejos serão satisfeitos. Muito simples. Falar. Mas, às vezes, a gente, na prática disso, nós temos uma dificuldade terrível. Até porque nós somos treinados a pensar de que o prazer, ele parece muito com pecado. A gente sempre associa prazer com pecado, né? E a gente esquece que não é bem assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que é bem diferente. O Senhor, quando Ele nos fez pessoas completas. E Ele colocou desejos, vontades, sentimentos, inteligência, não é? Então Deus nos fez assim, pessoas que têm sentimentos, que têm desejos, que têm vontades. O problema é quando a gente torna isso o nosso Deus, não é? A gente inverte os papéis. A gente deixa para buscar Deus quando eu estou com vontade. Eu lido muito com gente assim, eu falo com eles, gente, leia a palavra de Deus para você conhecer a Deus. Leia como uma carta de amor. Eu me lembro quando eu estava namorando com a Cida, e naquela época não tinha WhatsApp, né? Na verdade, nem celular tinha. Isso vai denunciando a idade da gente, né? Mas eu era cobrador de ônibus, e aí toda vez que eu passava em frente à loja onde ela trabalhava, ela me entregava um cartãozinho, uma cartinha, com uma mensagem, como se fosse o WhatsApp, né?
Ela me entregava ali e eu ficava lendo aquela cartinha a viagem inteira, apaixonado. Né? E pensando, ela me ama, nossa, consegui. Né? Então, assim, e eu memorizava a tudo que ela tinha escrito. Por que eu olhava para aquele bilhete com tanto carinho, com tanta paixão? Eu estava realmente apaixonado, eu estava amando aquela menina. Né? E aí eu fiquei pensando assim, será que eu tenho o mesmo prazer de olhar para a carta de amor que Deus me dá? Todo dia, pela manhã, ir lá, olhar o que Deus escreveu para mim naquele dia. Se a gente passar a olhar para o nosso relacionamento com Deus dessa forma, muda tudo. Porque aí eu já não leio mais por obrigação, entendeu? Eu leio porque eu amo. É uma carta de amor escrita para mim. Gosto de olhar para a Bíblia como uma carta de amor que expressa o carinho que Deus deseja para a minha vida. Se a gente fizer isso, querido, nós vamos descobrir o grande segredo. O grande segredo da felicidade não está em fazer grandes coisas ou conquistar muitas coisas. Na verdade, está da gente descobrir a única coisa necessária, que é ter prazer, colocar a nossa felicidade na mão do único que pode nos fazer feliz, né? que é o Senhor. Na verdade, o propósito de Satanás, ele tenta deturpar esse conhecimento, esse ensino, porque Satanás, o que ele vai tentar fazer com a gente? Ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Ele é especialista nisso. Né? Ele vai colocar desculpas, ele vai colocar outras pessoas que às vezes vai te machucar. Né? Ele vai tentar fazer de tudo, vai colocar prazeres, ele vai colocar desejos, né? De forma fraudulenta, de forma fast food, né? Satanás é mestre em oferecer aquilo que Deus já nos ofereceu. Só que Deus nos oferece pelo caminho certo, que traz benefícios. E Satanás vem e oferece o modelo fast food. Coma agora e depois você pensa na consequência. Né? Então, ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Se ele não conseguir, então ele vai tentar te aproximar de Deus com a ideia errada, que é uma tragédia também. São aquelas pessoas que se aproximam de Deus e têm a ideia de Deus errada. Eu me lembro da infância, eu tinha uma ideia errada de Deus. Porque eu imaginava Deus como um sujeito velho, com cabelo e barba branca, um chicote na mão, e me olhando com muito ódio e dizendo, erra para ver, se eu não te pego. Essa era a ideia que eu tinha de Deus. Um Deus que pune. Essa imagem, ela não transmite amor, ela transmite medo, não é? Transmite medo. E aí eu não quero me relacionar com um Deus desse, certo? Mas o que Satanás tenta fazer? Ou te afastar de Deus, uma vez que não conseguir, ele tenta então te aproximar, mas com a ideia errada a respeito de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há um pensamento aqui do C.S. Lewis, que eu quero compartilhar com vocês. Olha, ele diz assim, olha que bacana, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer de forma plena, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Olha que interessante, né? E é assim mesmo. O próprio Salomão, ele diz no livro de Eclesiastes que ele experimentou tudo que a vida pode dar. Nada do que o coração humano deseja, ele negou-se a si mesmo. Mas basta continuar a leitura para você perceber que ele não encontrou felicidade. Ele tinha tudo. Imagine você conseguir tudo o que deseja e no final você descobrir que não foi o suficiente. C.S. Lewis está trazendo essa ideia de que a felicidade não depende da circunstância ou das coisas ou das pessoas com quem a gente se relaciona. Ela depende exclusivamente de algo que é eterno, que está no coração, que foi colocado por Deus. A Bíblia chega a dizer isso, né? Que Deus colocou algo eterno dentro de nós que a gente nem sequer consegue compreender. Mas todos nós, a gente sente falta de alguma coisa. Você pode ter a vida mais tranquila do mundo, mas na hora que deita na cama, fala, engraçado, está faltando alguma coisa.
né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que elas estão em crise e é uma crise diferente, porque assim, você pergunta, mas o que está de errado? Ele falou, esse é o problema, não tem nada de errado. A minha vida está toda certa, né? Está tudo certo. Eu estou trabalhando no emprego que eu gosto, eu recebo salário que é suficiente, eu tenho uma família, eu tenho o carro que eu gosto, eu tenho a casa que eu sonhei, mas eu sou infeliz. Sinto faltar alguma coisa. Eu estou entrando em crise, né? Olha, crise e estando tudo bem. E aí, às vezes, sempre chega a tiazinha com o bom interesse, né? Diz assim, rapaz, está reclamando de quê? Você tem tudo. Mas, se não tiver o principal, continua tendo nada. E o que C.S. Lewis está dizendo é o seguinte, se eu tenho um desejo dentro de mim, que nada nessa vida possa satisfazer, isso pode apontar para que eu não fui criado para esse mundo, mas para um outro mundo, né? E nós sabemos, realmente, nós não somos daqui, né? Segundo a palavra de Deus, nós estamos por passagem aqui. Mas o nosso mundo é com o Senhor, onde estaremos para sempre com o Senhor. E aí sim a gente vai experimentar o que de fato é ser feliz. Porque aqui a nossa felicidade, ela é manchada pelo pecado e a gente, então, tem alguns vestígios dela aqui, né? Com o Senhor. Mas, na eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando 100% dessa felicidade. Olha, eu tenho que te dar uma notícia. Eu vou estar lá. E eu espero que você esteja, tá bom? Eu vou estar lá no céu com o Senhor e eu gostaria de te encontrar lá, tá bom? Eu e a Cida, nós já combinamos, quando a gente ora, a gente fala, Senhor, reserve aí, né, uma residência do lado da outra. E no céu não vai ter casamento, mas vai que acontece, né, irmão? Então a gente já está meio que junto ali, já se alinhou aqui embaixo, você imagina se aqui a gente está dando bem, imagina no céu sem pecado, aí vai ser perfeito, né? Mas, brincadeira à parte, eu digo o seguinte, não importa o lugar onde nós estaremos, seremos alojados no céu. O importante é que a gente esteja lá, nem que seja na casinha do cachorrinho do céu, não é não? O importante é a gente estar lá. Então não abra mão de estar com o Senhor. No passado, esse entendimento de prazer e espiritualidade, ele teve uma compreensão errada, né? De que, como o prazer é algo pecaminoso, e muitos, às vezes, usavam esse texto de Romanos 13 a 14, que ele diz assim, se você quiser ler comigo, que é bom que a gente esperta, né? Então, diz assim, olha, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha que Paulo está usando aqui nesse texto essa ideia de que nós temos que tomar muito cuidado com os tipos de prazeres, de desejos que a gente vai dando corda, né? Mas ele não está dizendo que ter desejo, ter prazeres é pecado. Mas muita gente entendeu isso, né? Que aqui, tá vendo? Então aquilo que dá prazer à carne, cruz credo, né? Sai para lá, não é uma coisa para mim. Ele não está dizendo isso, não é? Olha só que a gente tem pessoas importantes na história da igreja, como Santo Agostinho de Hipona, que ele entendeu que tudo aquilo que vinha do corpo era pecaminoso. E ele passou bom período da vida dele se autoflagelando para que pudesse expurgar todo e qualquer pecado. Ele achava que tudo que era do corpo era pecaminoso diante de Deus. Então ele chicoteou o próprio corpo muitas vezes. E esse pensamento tomou conta de muitas igrejas, desde aquele tempo até nossos dias. Tem muitas igrejas que associam essa ideia de que o prazer humano, ele é pecaminoso. E a vida cristã, assim, mal compreendida, se tornou insustentável. Por quê? Porque muitos acabam servindo a Deus por medo, como acontecia comigo. Né? Você fica com medo de Deus ou da liderança da igreja. Ai, se alguém me pega, né? Eu vou ser punido.
Então a gente passa a não ter amor, passa a ter medo, e você quer manter-se distante. E isso não é legal, né? Mas tem outras, esse tipo de pensamento pode gerar aqueles que eles servem a Deus na presença de todo mundo, e quando está fora, ele dá vazão aos sentimentos, aos desejos que vão prejudicar. Ou seja, ele vive uma hipocrisia, né? Ou seja, tem aqueles que servem por medo, mesmo na presença ou não, mas eles estão com a motivação errada. E outros que fingem servir, e quando estão fora, eles vivem como se não houvesse amanhã. Né? Se entrega a todo tipo de prazer, de vontades, de desejos. Ambos sofrem muito com toda essa situação e acabam ferindo aquilo que é mais precioso, que é o seu relacionamento amoroso, leve, agradável com o Senhor. Eu me encanto com alguns textos, especialmente de João, discípulo amado, quando ele diz assim, o discípulo do amor, né? Diz, Senhor, olha, é tão bom estar contigo, é tão bom te servir. E ele chega a dizer que os teus mandamentos não são penosos. Na boa, quem aqui está em condição de dizer isso? Senhor, seguir os teus caminhos, as tuas orientações, não me pesa, não é penoso, é prazeroso. Né? Isso revela uma intimidade com Deus muito além da teoria, né? Da religiosidade. É uma intimidade com Deus que talvez ainda você não tenha vivido. E eu espero que sim. Mas é aquele tipo de relacionamento com Deus que esse amor por Ele chega a extravasar pelos poros. As pessoas que convivem com você, elas percebem, dizem assim, tem algo diferente aqui. Você ama Jesus? Né? Você ama Jesus. Eu me lembro de um amigo meu, em que diz ele que ele foi trabalhar numa missão Caiuá. Ele era médico, então ele ia lá para prestar serviço e falar do amor de Jesus, né? Aí, quando ele estava contando sobre isso para um outro médico amigo dele, diz ele que ouviu assim, nossa, mas você é crente? Né? Ele falou, sou. Mas você não é fanático, não. Ele falou, é desse modelo. Eu sou exatamente desse aí, eu sou fanático por Jesus. Eu amo Jesus. Então, é a minha vida. Entende? A gente precisa se apaixonar tanto pelo Senhor que a gente não consegue mais se conter, né? Que isso sai pelos poros, contamina. Chegou próximo, você vai ouvir falar do meu amor pelo Senhor. De forma agradável, leve, às vezes sutil, né? Mas, como diz aquele pensador, né? Prega o evangelho o tempo todo e, se necessário for, use as palavras. Ou seja, em todo o tempo, que o seu amor por Jesus possa ser conhecido. Mas aqui a gente percebe que muitos acabaram indo por esse caminho errado, pensando assim que ser cristão é uma coisa muito chata. Alguns até diziam assim, quando eu for velho, aí eu vou pensar nisso daí, mas eu vou curtir a vida primeiro. Ele não descobriu que o grande segredo de curtir a vida é estando com o Senhor, ao lado do Senhor. Essa é a verdadeira curtição. E isso é que faz a vida realmente valer a pena. Se a gente não descobrir esse prazer que está reservado para nós, nessa vida, a gente vai ficar se contentando aí com coisas que são bem menores do que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que você possa descobrir o prazer em Deus. Mas voltando na experiência de Davi, no próximo slide aqui, eu coloco que, às vezes, a gente se embebeda com essa ideia de que ser feliz é ter todos os meus prazeres e desejos realizados aqui. E, às vezes, a gente nem percebe que isso acaba sendo uma expressão de ingratidão a Deus. Isso aconteceu com Davi, que escreveu o salmo que a gente leu.
Davi, quando escreve esse salmo, ele já está bem idoso, né? Às Quando vezes ele a gente escreve, se embebeda. dizendo assim, olha, se a gente pôr prazer no Senhor, a coisa vai dar certo. Mas antes disso, Davi também se embebedou com os prazeres e desejos da carne. Ele também falhou, né, gente? É gente como a gente, a vida vai nos ensinando, não é? Essa é a vantagem de ficar velho. É a única que eu estou vendo até agora. Porque o resto, né? Mas assim, entende, queridos? Davi também cometeu seus erros e achou que aí ele queria o que era o proibido, o desejo proibido. Nós sabemos da história, conhecemos bem a história de Davi, Betseba, né, que ele, num dia que os soldados saem à guerra, ele resolve ficar no palácio, sobe no terraço, e de lá ele vê a Betseba tomando banho. E aí ele tem umas ideias meio malucas, né, que a gente não sabe qual que passou, mas eu fico imaginando. É perigoso isso que a gente faz, né? Ficar imaginando. Mas eu fico pensando assim, o que Davi usou de argumento para trazer a Betseba, né? Eu fico tentando imaginar e falar assim, eu vou fazer uma entrevista com as esposas dos soldados para saber como é que elas estão sentindo no período da guerra. Sei lá qual que era, né? Mas o certo é que ele mandou trazer a Betseba e a gente sabe, ele acabou se adulterando com ela. E essa mulher ficou grávida, ele não esperava isso, né? Ela fica grávida e manda avisar para ele. Fala assim, fiquei grávida. Aí ele pensa numa solução rápida. Ele fala assim, vou trazer o marido dela que está na guerra. Manda ele para casa, e ele vai se deitar com ela e vai achar que o filho é dele. Olha, Davi, gente. Meu Deus, tem hora que eu acho que eu sou mais justo que Davi, em alguns momentos. Mas, nesse momento, você fica, olha o cara o que está pensando? Vamos, né, enganar o cara. E aí o marido de Betseba, Urias, ele era um homem tão temente a Deus e tão correto em tudo que faz, que ele falou assim, como é que eu vou deitar com a minha mulher se meus amigos estão na guerra? Ele falou, não acredito. E Davi vai insistindo com ele, dá presente, põe o homem para beber, para ficar bêbado, para ver se bêbado ele vai lá pelo menos e deita. Amanhã eu fico em dúvida se deitou ou não, né? Mas o homem, mesmo ali mamado, dorme na porta do palácio, não vai deitar com a mulher. E aí Davi não tem outra opção na cabeça dele. Ele manda então o marido voltar para a guerra com uma carta na mão dizendo assim, põe ele na frente da batalha, vê se esse miserável morre. Não é? Então aí ele manda, e o Urias vai com a carta, sem ler a carta, sentença de morte para ele. Chega lá, Joabe, que é o general, coloca Urias na frente da batalha, Urias morre. E ao morrer, Joabe manda notícia. Olha, eu tenho uma má notícia. O homem morreu. Foi atingido. E sabe qual que é a resposta de Davi? Que nos assusta. Ele diz assim, Joabe, se abate por causa disso, não. A vida é assim mesmo. A espada, ela não escolhe. Uma hora mata um, outra hora mata outro. Segue a batalha, vence e volta para casa. Mas não se abate por isso. E Davi sentou no seu trono, como se nada tivesse acontecido, e está ali sentado para reinar. Você percebe? Quando a gente dá vazão a todos os nossos sentimentos e desejos, mesmo aqueles que, especialmente, né, aqueles que não agradam o Senhor, são desejos e sentimentos que seriam supridos de uma maneira correta, abençoadora, mas ele não, ele quer ir além de tudo aquilo que Deus já havia dado a ele. Esposas, palácio, bens, era rei em Israel. Tudo isso não foi suficiente para Davi, e ele olha, quando o Senhor envia o profeta para chamar a atenção de Davi, ele até conta uma historinha lá da ovelha, de um homem que tinha uma ovelha só, que cuidava como filha, e aí chegou o visitante, chegou o visitante na casa de um outro homem rico, que tinha uma quantidade enorme de animais, e ele decide matar o daquele que tinha apenas uma, e não as suas. E aí Davi fica nervoso e fala assim, esse homem tem que morrer. E o profeta diz assim, então, esse homem é você. Você tendo muito, foi buscar o que só tinha uma. É você o homem. Então, é interessante que
na fala do profeta com Davi, mostra que Davi não olhou para todas as bênçãos que Deus havia dado a ele. Tudo que ele já havia conquistado. Não, ele queria sempre algo mais, ainda que não pertencesse a ele, mas eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo lá. E ele já tinha tudo. E a palavra do Senhor para ele, olha para você ver se não tem um toque de ingratidão aqui. O que diz? Assim diz o Senhor. Pode ler comigo? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Puxa! Davi, meu amigo, o que é que você está fazendo? Você está precisando de mais alguma coisa? Fala comigo. Eu resolvo o seu problema. Se você me fizer a fonte da sua alegria, eu satisfarei todos os desejos do seu coração. Tem o jeito certo, mas você fez o que era errado. Triste, né? Você já se viu assim? Fazendo algo, buscando felicidade, e Deus ali, só vem falar comigo. Estou aqui para te abençoar. Estou aqui para te fazer próspero. Estou aqui para fazer de você uma pessoa realizada. O que você está buscando? Acreditando na falácia do inimigo, na mentira dele, no engano dele, se deixando ser levado pelos desejos, pelos pensamentos, sabe? A gente descobre aqui, irmãos, que a felicidade não está a gente correr atrás dos nossos desejos, atrás das nossas vontades. Está em a gente se relacionar com Deus, porque nos relacionando com Ele, Ele vai correr atrás daquilo que nós precisamos e desejamos. O Salmo 37,4 deixou muito claro isso. Se você colocar no Senhor a sua felicidade, então os seus desejos serão satisfeitos pelo Senhor. Não é você. O diabo, ele sabe que a gente é muitas vezes conduzido por causa dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Enquanto a gente não se libertar disso, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Você só vai experimentar o melhor de Deus quando você entender que o que Deus diz é o mais importante. É o carro-chefe para fazer a sua vida dar certo. A sua vida só dará certo quando você voltar-se para o Senhor, colocar nele o seu coração, a sua dependência, e pensar, tudo o que meu coração deseja é o Senhor que me dará. Se não vier do Senhor, então eu recuso. Então eu abro mão. A virada de chave na vida não é você conquistar tudo pela força do seu braço, mas é você conquistar tudo pela força do Senhor, com a bênção do Senhor. Muda a cabeça, muda a forma de pensar, e as coisas vão acontecer. Davi, depois de ser exortado, ele se arrepende. Ele escreve até 2 salmos sobre isso, o 32 e o 51. Depois você pode ler em casa. Ele fala assim, olha, eu pequei contra o Senhor, fiz o que era mal. E ele chega a dizer assim, que até o vigor dele se tornou em sequidão de estio. O que ele quer dizer com isso? A minha saúde física foi embora. Está parecendo aquele rapaz que ele foi ao médico porque ele estava sofrendo muito, mas o médico fez diversos exames e não dava nada. E aí, como o médico era cristão, ele pergunta para ele, o Jaime, ele chamava Jaime, diz, o Jaime, por acaso tem algum pecado escondido? O Jaime ficou nervoso, xingou o médico, falou, eu vim aqui procurar um médico, não vim procurar um pastor. Né? E ele vai para casa nervoso, e aí em casa ele começa a pensar, a mãe e o pai haviam falecido e deixado uma boa herança. Ele tinha mais 3 irmãos, que moravam distante. Os 3 irmãos deram carta para ele dizendo assim, nós confiamos em você, venda tudo e distribua em 4 partes iguais. Deposite para a gente e está tudo certo. O Jaime fez, vendeu tudo, mas não dividiu em partes iguais. Ele pegou a maior parte.
tentando se justificar. Afinal de contas, fui eu que corri atrás. Esse não era o acordo, né? E ele não dividiu. E aquilo começou a pesar, a pesar. E aí ele, ou seja, ele ficava cada dia mais doente, assim como Davi. Está tudo certo, a saúde está perfeita, mas é interessante que eu sinto dor. Meu ânimo se foi, a minha alegria se foi. Eu estou sentindo dores no meu corpo. Olha que coisa. E aí o Jaime não suportou, voltou ao médico e falou assim, doutor, o senhor me falou um negócio aí que eu tenho que dar uma resposta. Tem coisa errada sim. E aí contou toda a história. E o médico disse para ele, então vamos fazer o seguinte, escreva agora uma carta para cada um dos seus irmãos e coloque o cheque da diferença pedindo perdão. Ele falou, tá, quando chegar em casa eu vou fazer isso. Ele falou, não, faz aqui mesmo. Faz aqui. E aí eles fizeram. Jaime voltou à saúde normal, perfeita. Sabe por quê? Porque o pecado, ele destrói tudo o que toca. É assim. Satanás faz a gente pensar que você, dando vazão aos seus desejos e sentimentos, que você vai ser feliz. Mas ele te engana. Ele faz isso para te destruir, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. E aí, quando você dá vazão aos seus desejos, não, mas eu sou homem, eu sou mulher, eu preciso disso, eu não sou de ferro, não tenho sangue de barata. Pois é, meu amigo, você tem sangue de Jesus rodando na veia. Então, a grande questão é, eu não tenho que correr atrás de tudo aquilo que eu desejo, de tudo aquilo que eu almejo, pensando que eu vou ser feliz com isso. Não. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele não vai te decepcionar. Então Davi teve que aprender isso. Aí ele faz a oração, Senhor, peço que me perdoe. Ele diz, eu procurei o Senhor. Eu confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade eu não ocultei. E ele pediu, Senhor, me perdoe. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A gente pode passar na vida as maiores dificuldades que a vida propor. Mas se você estiver alinhado com o Senhor, filho, não tem dificuldade nesse mundo que é capaz de tirar a sua alegria. Eu encontrei seu Israel, eu era pastor do seu Israel na cidade de Itu, quando eu fui pastor ali. E o seu Israel, um dia voltando para casa, já estava poucos dias da aposentadoria, ele tropeçou numa pedra e machucou o dedão do pé. E quando ele machucou, ele fez curativos e tal, mas aquela ferida não curou, ela foi aumentando. Seu Israel teve que amputar o pé por causa daquilo. Foi muito difícil. Mas sabe o que foi pior? É que a ferida não cicatrizou. E seu Israel teve que amputar metade da perna, até o joelho. Mas não parou. A ferida continuou. E ele teve que amputar a perna inteira. Terrível, né? Terrível é o que aconteceu com a outra. Porque de um dia para outro surge uma ferida no pé da outra perna. E o mesmo processo acontece. Seu Israel ficou sem as duas pernas. E naquela situação ele vivia em dor constantemente. E eu me lembro que por muitas vezes eu ia lá pegar o seu Israel e levar ele para consultar. Mas o pior ainda não tinha acontecido, porque as feridas começaram a surgir nas mãos. Resumindo a história, seu Israel ficou sem as duas pernas e sem os dois braços. E eu me lembro um dia em que eu fui na casa dele e eu pedindo a Deus, Senhor, o que eu falo para esse homem? Um homem que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, está acontecendo só desgraça na vida dele. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? E Deus não me falou nada, mas Deus me falou através da boca do seu Israel. Quando eu abracei o seu Israel para colocar dentro do carro, ele falou assim, pastor, que abraço gostoso. Obrigado por esse abraço. E eu fiquei pensando, eu estou abraçando por quê? Uma pessoa que leva Deus a sério, a vida pode dar a maior reviravolta. Ele não perde a alegria. O seu Israel gemia de dor o tempo todo. Eu nunca ouvi aquele homem falar uma palavra de maldição a Deus ou de reclamação. Ele sempre agradecendo, até que
a ferida alcançou o seu olho esquerdo. E aquilo levou a óbito. Seu Israel morreu como um herói. Mas ele me ensinou uma coisa. Quando você está alinhado com Jesus, não interessa quais os problemas você está enfrentando. O Senhor vai te carregar no colo se necessário for. Ele nunca te deixará só. O segredo da vida não é ter os desejos satisfeitos. Não é ter as vontades satisfeitas. O segredo da vida é se relacionar com Deus de uma forma tão íntima que todas as outras coisas são detalhes. E ainda que a vida fica com cara de tragédia, e ainda que a dor invada sua sala, sem data para ir embora, lembre-se que você tem o Senhor. E isso vai fazer a maior diferença na sua vida. É isso que faz a vida valer a pena. Viver é simples. Como diz o texto de Eclesiastes, Deus nos fez simples e direitos, mas nós temos a arte de complicar tudo. E é uma grande verdade. Não precisa de muita coisa para ser feliz, você só precisa do Senhor. Se relacionar com Ele de uma maneira que talvez você ainda não tenha experimentado. Deseje, coloque o seu prazer no Senhor. O grande segredo está ali. Davi descobriu, quando ele escreve esse salmo, Davi já está com a cabecinha branca. Como que a gente sabe disso? Que depois no salmo, se você quiser ler em casa, você vai perceber que ele fala assim, eu fui moço, mas agora eu já estou velhinho. Porém, eu aprendi uma coisa. O Senhor jamais deixa um justo desamparado. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Não é maravilhoso? Então, Davi já está bem velhinho. E aí, depois, talvez ele olhando para trás e falando assim, quanta cabeçada que eu dei nessa vida, não? Eu poderia ter me poupado de tanto sofrimento, se eu tivesse me atentado apenas para o que o Senhor diz. E aí ele escreve esse conselho para nós. Como que é? Vamos ler juntos mais uma vez? Coloque seu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos. Você consegue falar sem ler? Coloque o seu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entendeu a mensagem? Coloque. E eu quero citar C.S. Lewis aqui no final, que ele também tem uma outra frase. Põe a próxima slide, por favor. Isso. Olha o que C.S. Lewis diz. Nós preferimos os prazeres do pecado, pequenas migalhas, quando comparados com o prazer que podemos ter em Deus. Abrimos mão do melhor, mais duradouro e verdadeiro prazer em Deus pelo menor, falso e passageiro prazer oferecido pelo pecado. Como que ele encerra dizendo? Pode falar comigo? Nós, vamos repetir? Nós, quando você corre atrás dos seus desejos e das suas vontades, você está contentando com pouco, porque Deus tem infinitamente mais e melhor para você. Não deixe Satanás te iludir, achando que os pecados, os prazeres que o pecado traz, é que torna você vivo, que torna você útil, que torna você alguém que está curtindo a vida. Não permita que Satanás engane o seu coração. O maior e melhor prazer Deus tem reservado para você. Depende de um relacionamento sério e amoroso com Ele. Amém? Eu já contei aqui da minha tia Malvina, não sei se vocês lembram. Ela já faleceu, uma pena, o mundo ficou mais pobre. Mas tia Malvina me inspirava a amar Jesus. Eu ainda era criança e visitava ela nas férias. Passava dias lá, eu gostava do leite com Nescau. Lá em casa não tinha, na casa da tia Malvina tinha. Então eu ia para lá passar as férias, não sou bobo, não. Ia para lá. Mas me lembro de levantar de madrugada para ir ao banheiro, uma coisa incomum para criança, né?
E aí, ao levantar, passava em frente à porta de um quartinho onde ela tinha uma máquina de costura, e ali ela sustentou a família dela com a máquina de costura. E eu via a tia Malvina, um burburinho vindo daquela sala, onde estava lá a máquina, quartinho, né? E aí eu cheguei assim e vi a tia Malvina ajoelhada. A minha tia, ela perdeu, meu tio morreu, ele era caminhoneiro, e ele morreu e deixou ela com 7 filhos pequenos para criar. E ela, a única coisa que ela sabia fazer é costurar. E foi assim que ela criou os 7 filhos. Curioso, depois de adulto que eu fui pensar, a fama da tia Malvina na família é que ela era a tia rica. E eu pensei, como é que pode ser tia rica com 7 filhos? Mas sabe por quê? A tia Malvina se apaixonou de novo. E aí, quando alguém perguntava, ô Malvina, você vai casar de novo? Casei. Casou como? Com Jesus. Diz ela que, me contando já agora na idade adulta, ela falou assim comigo, quando eu perdi o Zé, meu marido, eu voltei para casa com amargura de alma. Então eu chorei bastante e perguntei a Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu tenho 7 filhos para criar. Eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Então o Senhor falou com ela através de Isaías 54, dizendo assim, eu sei, por um pouco momento você foi deixada de lado. A dor, a tristeza, a angústia e a falta de consolo acabaram com você. Mas hoje eu trago você para perto. Eu tratarei você como sendo o seu marido. Jamais te abandonarei. E você não sofrerá a vergonha da viuvez. Queridos, toda vez que eu saía de férias, eu ia visitar a tia Malvina, porque ela sempre tinha uma história bonita para contar com Jesus. Ela sempre contava. Como, por exemplo, que o meu tio, quando morreu, deixou o caminhão. Ela não entendia bolofas nenhuma de vender carro. E ela falou, Jesus, o Senhor falou que vai ser meu marido, então eu preciso que o Senhor venda esse carro para mim. Quando foi de manhã, tomou o café, alguém bateu a porta. E falou assim, olha, seu marido falou para eu vir aqui que você vai vender o caminhão. Ela falou, como meu marido falou para vir aqui? Aí eu falei, não, mas meu marido já morreu. Aí ele foi e falou assim, não, seu novo marido. Você entendeu? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, Ele fará. Ele fará que os desejos do seu coração sejam satisfeitos de forma plena. Vamos dar a virada de chave na cabeça? Vamos olhar para Jesus com outros olhos? Vamos olhar para a espiritualidade da maneira como deve ser vista? Não como religiosidade, mas como um relacionamento amoroso e sério com Jesus. Que todas as suas manhãs você possa correr para a palavra, para a carta de amor e dizer, Senhor, o que tem para hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero viver de acordo com as suas orientações. Eu quero viver submisso ao Senhor. Faça como a minha mãezinha, que ela toda manhã, também abandonada pelo marido, também tendo que criar 6 filhos, mas ela entrava para o quarto, colocava 2 cadeiras, em uma ajoelhava e orava. E ela batia a mão na outra, dizendo, Senhor, senta aqui que eu tenho uns negócios para te contar. Ela contava que houve um dia em que ela estava tão amargurada de alma, com tanta dor, com tanto desafio, tanto boleto para pagar. Teve um ano que a gente mudou 14 vezes. Sabe por quê? Para não vencer um mês numa casa só e não ter que pagar aluguel. A minha mãe mudou 14 vezes. E naquele ano, ela orando com o Senhor, dizendo, senta aqui, eu tenho que te contar uns negócios. A coisa não está fácil. Eu já não estou achando mais casa para alugar. Senta aqui, eu quero te contar. Eu gosto de Mateus 6,6, porque ele diz assim, entra para o seu quarto, fecha a porta. Quem é que você leva para o quarto e fecha a porta? É gente que é para ter intimidade, não é?
É o que Jesus fala em Mateus 6,6. Entra para o quarto, fecha a porta. O que o senhor está querendo? Né? E aí ele fala assim, então, e ele diz assim, o teu pai que te vê, te recompensará. Uma dica, entra para o quarto, fecha a porta, ajoelha diante de Deus, faz como minha mãe, senta aqui e com os olhos da fé, imagine Deus no seu quarto te olhando. A sua oração vai mudar. Eu aprendi isso com a minha mãe. Aí ela sentava, e ajoelhava, falava para Deus sentar na cadeira ao lado. E diz ela que naquele dia ela falou. Ela colocou todos os sentimentos para fora. Eu sei, vai soar meio pentecostal aqui. Mas diz ela que naquele dia ela ouviu um barulho de sandálias no chão, na cadeira onde ela tinha falado para Jesus sentar. Ela ficou assustada e quando ela abre os olhos, ela não viu nada. Ela só ouviu e ela teve uma certeza. Ele estava aqui. Ele ouviu a minha voz. Deseje mais. Vai além no seu relacionamento com Deus. Não fica na ralé. Vai mais íntimo. Aposte tudo. Porque você não vai se arrepender. Amém? Quero orar por você. Curva sua cabeça. Vamos falar com o Senhor.